Dando continuidade à nossa disciplina Liderança Cristã, vamos falar hoje sobre liderança focalizada. O que é a liderança focalizada? Como se desenvolve essa liderança com foco? Eu quero lembrar uma coisa que eu falei na aula passada, quando eu falei do preço da liderança. O mundo é dirigido por homens cansados. Isso é muito importante mesmo. E uma das coisas que cansa é estar fora do foco correto, fora de foco. Duas coisas altamente estressantes que nós precisamos tomar cuidado. A primeira é o pecado. O pecado cansa, o pecado suga as energias. O salmista diz que enquanto ele calou, os seus ossos envelheceram. O pecado adoece, o pecado torna uma pessoa extremamente cansada. Então, nós precisamos viver em santidade, viver uma vida que agrade a Deus, viver longe do pecado. Uma vida de pecado é uma vida de cansaço, de estresse, de falta de ânimo, de falta de energia. A segunda coisa é estar fora da vontade de Deus, ou fazer o que não precisa. Resumindo, uma coisa que cansa além do pecado é estar fora do foco, fora da vontade de Deus e sem foco. Sempre nós encontraremos pessoas que estão exercendo a liderança, mas estão extenuadas, extremamente cansadas. Por quê? Porque estão fazendo coisas para as quais Deus não as chamou, não estão dentro da vontade de Deus. Quando eu estava no seminário, eu lembro que havia uma expressão muito usada na época que era estar no centro da vontade de Deus. O líder precisa fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. O líder precisa de foco. Nós temos que entender o seguinte: num grupo sempre há alguém que pode fazer o que você está fazendo melhor, de forma melhor. Sempre existe alguém que tem maior capacidade, maior competência em algumas áreas pelas quais nós somos responsáveis. E saber disso e reconhecer isso nos alivia de um peso, de tarefas que muitas vezes nós estamos fazendo e que não precisaríamos estar fazendo. O que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir alguém que tenha o dom, que tenha a capacidade, que tenha a excelência que eu não tenho em determinado trabalho, em determinada tarefa, em determinada área. Treinar essa pessoa, mobilizar essa pessoa e delegar a ela a responsabilidade por aquelas ações. A minha maior função como líder é mobilizar pessoas para que elas o façam. O líder não é o que faz todas as coisas, o líder é o que descobre pessoas, mobiliza pessoas e delega para que essas pessoas estejam fazendo. O líder tem que se concentrar na sua visão, tem que focar na sua visão. Não faça nada que não faça parte da sua visão. Não faça nada que não vá contribuir para a sua visão, para o crescimento, para atingir os seus objetivos. O líder não é o faz-tudo, não é o pau para toda obra. Ele é aquele que lidera, que mobiliza, que treina, que orienta. E ele deve ter a consciência de sua visão, uma clareza de sua visão e concentrar-se naquilo que só ele pode fazer, que é responsabilidade única e exclusiva dele. Nenhuma ação duradoura acontecerá sem um alto grau de energia. Se você quer marcar a sua geração, você precisa levantar mais cedo, deitar mais cedo do que os outros e dedicar-se exclusivamente à sua visão. Tem gente que levanta muito cedo, que dorme muito tarde, mas fica fazendo coisas que não tem nada a ver com a sua visão, que não tem nada a ver com a sua missão no mundo, que não tem nada a ver com o seu trabalho. Vamos pensar num pastor, um pastor que quer levar uma igreja ao amadurecimento e ao crescimento pleno, ao crescimento numérico, ao crescimento espiritual, ao crescimento orgânico.
como organismo, o crescimento nos relacionamentos. Ele precisa estudar, ele precisa treinar líderes, ele precisa pregar, ele precisa ministrar estudos e conduzir o povo nessa direção. Mas daí tem uma família carente, precisando de uma cesta básica. O que ele faz? Ele vai pedir para os irmãos os gêneros ou uma cesta completa, normalmente se pede os donativos, ele vai montar a cesta, ele vai levar a cesta para a família carente. E aí eu te pergunto, no que isso contribui para a sua visão, para a sua missão? Você pode dizer, muito, porque essa pessoa que foi abençoada, ela vai ser grata, ela vai... Ok, tudo bem. Mas vem cá, essa igreja não tem diáconos? Diaconia é para isso. Um pastor que sabe para onde está andando, ele treina a diaconia da igreja, e a diaconia da igreja vai fazer o quê? Vai recolher os alimentos, vai recolher as doações, vai visitar, antes disso, ele vai visitar as famílias da igreja, ele verá as necessidades, ele, o diácono, ou o grupo de diáconos, vai ver as necessidades, vai recolher, vai mobilizar pessoas, vai recolher donativos e vai levar. Eu acho que você deve lembrar, se você já leu, Atos capítulo 6. Eu citei num outro contexto, numa aula anterior. Haviam viúvas na igreja em Jerusalém, e essas viúvas estavam reclamando para Pedro, para Tiago, para João, para Mateus, para Bartolomeu, para André, para Judas, não Iscariotes, mas o outro, para Matias, para a liderança da igreja, para os pastores da igreja, estavam reclamando que não estavam recebendo a cesta básica. Aí os apóstolos disseram, gente, espera aí, não é justo que a gente deixe a oração e a pregação para cuidar de viúvas. Escolham aí 7 homens, lembram desse texto? Escolham 7 homens que vão cuidar disso e nós nos dedicaremos ao que é a nossa missão, pregar o evangelho e orar pelas pessoas. Então, isso é liderança focalizada. Os apóstolos entenderam que o tempo que eles perderiam ou que eles dispensariam, que eles gastariam cuidando das viúvas, poderia e deveria ser aproveitado para pregação e oração, que era a principal função deles. Então é o seguinte, escolham, aí eles criam a diaconia, aí o diaconato é criado, e os diáconos vão cuidar disso. Eu já vi pastor cuidando de trocar lâmpadas da igreja, consertar banheiro que está com vazamento, carpindo o lote da igreja, cortando grama da igreja. O pastor pode fazer? Pode, mas isso não é função pastoral. Isso não é função pastoral. Isso é para a diaconia da igreja. Eu entendo que deve ser exercido voluntariamente por membros da igreja. E se a igreja tem diáconos, esse é o... mas o diácono não quer fazer. Exonera ele da função. Destitui ele do diaconato. Porque se o diácono não quer fazer o que é sua função, o diácono quer fazer o quê? Os diáconos na igreja pregam. Pregar é função do pastor, não é do diácono. Pastores e presbíteros que pregam. Mas Estevão pregava. Ok, mas é a exceção à regra, não é a regra. Os diáconos, eles cuidavam das necessidades práticas da igreja, das funções práticas da igreja. Você está conseguindo entender? Você pegou a visão? Isso faz sentido para você? Diaconato é para isso. Tem pastor cumprindo a função diaconal. Tem pastor que está fazendo o papel de zelador da igreja, de eletricista, fazendo outras coisas que não têm absolutamente nada a ver com a sua função. Delega para que você tenha o foco, para que você mantenha o foco. Você quer ter um pastorado, você quer ter uma liderança que marque a sua época, que tenha resultados, frutos duradouros. Você quer deixar um legado? Para de tentar fazer tudo. Para de tentar fazer tudo. Faça
o que você tem que fazer, o que só você pode fazer. Eu pastorei uma igreja, falando nesse assunto, eu pastorei uma igreja. Quando eu assumi o pastorado, o pastor que estava saindo, estava me mostrando as dependências da igreja, salão social, etc. e tal. Aí ele me levou numa sala lá onde tinha uma máquina de cortar grama e disse para mim, ele tinha sido pastor da igreja há 5 anos, ele disse para mim, olha, Delvacir, essa aqui foi minha companheira há 5 anos, eu cortei grama dessa igreja durante 5 anos, e agora vai ser a tua companheira. Primeira reunião que eu tive com a liderança da igreja, eu contei essa história para eles. Contei o que o pastor havia dito e disse para eles, irmãos, eu posso cortar grama? Posso, mas eu não vou fazer. Eu vou cortar a grama no quintal da casa pastoral. A grama da igreja eu não vou cortar. Eu gasto a minha manhã no gabinete pastoral, orando, estudando, preparando estudo bíblico, preparando mensagens, preparando aulas de teologia. Nós tínhamos um curso teológico na igreja para formar obreiros. E cortar a grama da igreja, qualquer pessoa pode cortar. Então, eu não vou fazer isso. Se alguém não cortar, vai virar mato. Vai ter tigre, onça, rinoceronte, sei lá, bicharada toda aí na volta da igreja, mas eu não vou cortar. Não é que eu não possa, mas a minha visão, a minha prioridade não é essa. Existem coisas que só eu posso fazer aqui na igreja. E eu vou me concentrar nisso. Você acredita que eu nunca precisei pedir para alguém cortar a grama? Eu nunca precisei pedir, eu nunca precisei ir para o púlpito e dizer, olha, precisa ser cortada a grama da igreja, ou procurar algum irmão particularmente, você pode fazer isso? Não, eu nunca precisei, e a grama nunca deixou de ser cortada. Um dia eu vi algo interessante, chegaram 2 irmãos ao mesmo tempo para cortar a grama da igreja, que estava crescida. E aí trabalharam juntos. É liderança focalizada, é você focar naquilo que é sua função. Isso é o que o líder faz. Deixa eu fazer uma pergunta para você, líder, para você que está exercendo a liderança. Você vive na base da intenção ou da reação? Tem muito líder que vive na base da reação, reagindo às circunstâncias, a acontecimentos, a pessoas. Um líder eficiente não vive na base da reação, ele vive na base da intenção. Não espere as circunstâncias ou as pessoas agirem para você reagir. Haja intencionalmente, crie as circunstâncias e provoque reação nas pessoas. Você não reage às pessoas, as pessoas reagem a você. É você que provoca a reação. Não viva tentando atingir a expectativa dos outros, não viva tentando apagar pequenos incêndios o tempo todo. Provoque o incêndio, provoque a reação, provoque as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você que é pastor, para você que é líder, é muito interessante, eu anotei aqui para não esquecer. No evangelismo, a gente diz para a pessoa, Deus te ama, e tem um plano para a sua vida. O pastor, o líder, a frase é a seguinte, Deus te ama e todo mundo tem um plano para a sua vida. Você não pode seguir o plano, você nunca satisfará as expectativas de todos, você nunca agradará a todos. Deus te ama e todo mundo tem um plano para a sua vida, mas você deve seguir o plano de Deus, o propósito de Deus, o projeto de Deus, a visão de Deus. Você não vive uma vida na base da reação, você vive uma vida na base da intenção. Nunca esqueça isso, você é líder. Ok, provoque a reação nas pessoas. Não reaja às pessoas, provoque a reação.
Faça com que elas reajam. Elas precisam ser sacudidas e elas precisam reagir à sua liderança, às suas orientações, ao seu direcionamento, à sua condição. É isso que tem que acontecer. Uma vida direcionada provoca reações. O que é uma vida direcionada? Primeira coisa, começa com um propósito de vida. O que é o propósito de vida? Propósito de vida é aquilo que Deus tem para você. É aquilo que Deus colocou no seu coração. E aí eu pergunto para você, qual é o seu propósito de vida? Você sabe, você é líder, você sabe qual é o propósito máximo da sua vida? Eu sei. Eu tenho que cuidar e treinar pessoas para a glória de Deus, para atuarem no reino, para concorrerem para a glória de Deus. Esse é o meu propósito de vida. Eu fui chamado para um ministério que tem a ver com ensino, com treinamento, com liderança de pessoas. Tudo isso para a glória de Deus. Aí vem o segundo ponto dentro de uma vida direcionada, que é o papel principal. Cada um tem um papel definido e específico. É aquilo que eu vinha falando, da vida direcionada. Qual é o papel principal? Você é o protagonista. Qual é o negócio que só você faz? Qual é aquela coisa que ninguém mais pode fazer na igreja, na instituição, na empresa? É seu papel. Defina isso. Qual é o seu propósito de vida? Defina o seu papel principal. Aí nós vamos para a fórmula pessoal. Fórmula pessoal é o seu jeito de fazer as coisas, é o seu jeitão. Cada um tem um jeitão, cada um tem uma fórmula pessoal. Não tente copiar, não tente imitar o jeito, a fórmula pessoal dos outros. Como eu faço as coisas? Qual é o meu jeitão? Defina isso. Aí nós vamos para o quarto item dentro de uma vida direcionada, que é a contribuição máxima. O que ninguém mais pode fazer, a contribuição máxima de um líder sempre é a mobilização do grupo. Então, propósito de vida, papel principal, fórmula pessoal, contribuição máxima. Escreva isso, pega um papel e coloque aí no papel qual é o meu propósito de vida, qual é o meu papel principal, qual é a minha fórmula pessoal, qual é a máxima contribuição que eu posso dar para o grupo. Aí, se você tem um propósito de vida, mas você não sabe qual é o papel principal, você não definiu a fórmula pessoal ou não se esforça para dar a contribuição máxima, você vai ter o quê? Você não vai ter resultado, você não vai ter nada, você não vai ter resultado. Você sabe qual é o papel principal, você sabe, tem o seu jeitão e reconhece o seu jeitão, você se esforça, você dá o máximo de si, mas você não tem um propósito de vida. Aí você vai ficar arrogante, você vai ser uma pessoa cheia de vanglória, de orgulho pessoal, achando que você é o cara, porque você não tem um propósito de vida. O seu propósito não é glorificar a Deus, não é edificar o reino, não é contribuir para o reino. Mas quando você tem um propósito de vida, e alia isso, soma isso, papel principal bem definido, uma fórmula pessoal e uma contribuição máxima, aí você vai ter uma vida direcionada e com alvos definidos. Aí você vai glorificar a Deus. Você precisa fazer isso. Existem algumas perguntas operacionais muito importantes que você deve fazer para você mesmo. O que é mais importante no meu ministério, na minha liderança? Qual é a minha vocação? Qual é a minha missão? Para que Deus me chamou especificamente? Você precisa responder essa pergunta. Isso é propósito de vida. Isso é propósito de vida. A segunda pergunta operacional tem a ver com o papel principal, ou com a fórmula pessoal. Qual é o meu jeitão? Qual é o meu estilo pessoal? O que eu faço bem feito? Como é que eu faço as coisas? Quais são as minhas metas a longo prazo? Qual é o meu objetivo nessa igreja, nessa instituição, nesse departamento, nessa empresa? Qual é o meu objetivo? Outra pergunta operacional. O que eu faço bem? Quais são os meus dons?
A pergunta é assim, ó, qual é a minha praia? Aquilo que é tão fácil para mim quanto respirar. Não tem a ver com o título, com a função, mas tem a ver com o dom. O que eu faço bem? Qual é a minha praia? Aonde eu me desenvolvo? Aonde eu trabalho com naturalidade? Aonde eu não preciso me esforçar? Em qual função eu não preciso me esforçar? Quais são os meus recursos naturais? Quais são os meus dons naturais, meus dons pessoais? Outra pergunta: quais são os meus fatores limitadores? O que me limita? O cônjuge. Às vezes o cônjuge atrapalha. Às vezes ele é um fator limitador. A família, os filhos. Muita gente vai pensar no dinheiro. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. Deixa eu chegar mais perto aqui para falar um negócio para você muito, muito, muito sério. O que empobrece uma igreja, o que empobrece uma instituição evangélica, missionária, filantrópica, não é a falta de dinheiro, não, é a falta de visão. O que empobrece uma igreja é a pobreza de mente, é a pobreza de mentalidade. Nós precisamos, como igreja brasileira, acabar com esse espírito de mendicância terceiro-mundista. Nós precisamos acabar com esse espírito de mendicância terceiro-mundista. Isso tomou conta da igreja brasileira. A igreja brasileira, nós somos pobres, nós não temos dinheiro. E por isso nós não contribuímos, e por isso nós não investimos, e por isso nós não fazemos. Quando você dá dinheiro na obra de Deus, você está sendo enriquecido e enriquecendo a obra. Dar dinheiro na obra de Deus não é propriamente um meio de levantar recursos, mas é um meio de levantar pessoas. Quando você investe, quando você dá, o teu coração vai junto. Então Deus levanta você da pobreza de mente, da mendicância. E Deus faz com que você se envolva, dê o melhor de si e dê mais, e contribua mais. O grande problema não é a falta de recurso, é a pobreza de mente, é a pobreza de visão. O grande problema da liderança é que gastamos mais tempo com impossibilidades ou com coisas pequenas, sem ter um sonho grande, sem ter uma visão definida. Sabe o que acontece conosco? Antes de falar dos sonhos, deixa eu falar uma coisa aqui, ó, sobre gastar tempo. Existe um princípio chamado princípio de Pareto, ou princípio 80-20. A maioria das pessoas, a maioria dos líderes, eles gastam 80% do seu tempo fazendo coisas ou em atividades que geram apenas 20% do resultado. Você gasta 80% do seu tempo fazendo coisas que geram apenas 20% do seu resultado. Nós temos que inverter, nós temos que gastar mais tempo naquelas coisas que dão resultado, mais tempo naquelas coisas que geram frutos, naquilo que vai aparecer e que vai produzir. Você deve gastar 80% do seu tempo nas coisas que geram resultado. E tem gente que está gastando 80% em coisa que não gera resultado. Depois que você descobriu o que dá resultado, o que dá fruto, para alguns é o púlpito, é a pregação, é o estudo bíblico. Então você vai gastar 80% do seu tempo preparando a mensagem e pregando, preparando o estudo e ministrando. É isso que gera resultado. Para outros, o que gera resultado é o trabalho do treinamento de novos líderes. Foque nisso.
Tem pastor que acha e diz que o maior resultado que tem é o pastoreamento propriamente dito, é a visitação, é o cuidado, é o estar junto com a ovelha. E aí eles usam a frase que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Isso é relativo, isso é muito relativo, tá? Mas se você entendeu que a maior parte do teu tempo, perdão, a maior parte do resultado vem disso, foque a maior parte do tempo nisso. Agora tem gente que visita e não aparece resultado nenhum. Para aí, vamos mudar, vamos ver onde está o erro, o que está acontecendo. Até porque muitas visitas pastorais são visitas sociais. Se fala sobre tudo, sobre política, sobre tempo, sobre um monte de coisa, não se foca no problema das pessoas, na necessidade das pessoas, na palavra de Deus. Visita pastoral tem que ser uma visita focada. Ele vai para resolver um problema, ele vai para orar por um enfermo, ele vai fazer uma visita específica, ele vai chegar lá, vai perguntar como está, no que ele pode ser útil, pelo que ele pode orar, vai fazer dar uma palavra de exortação, de aconselhamento, vai ler um texto bíblico, vai orar e vai embora. Uma visita pastoral, ela deve durar 20 minutos, meia hora no máximo. Primeiro, para você não se tornar inconveniente. O pastor vai para a casa da ovelha, fica a tarde inteira, fica a manhã toda, fica 2 horas, 3 horas, está perdendo o seu tempo. Ovelha que está todo dia no coxo, não precisa de visita. Aquela pessoa que está todo dia na igreja, que é assídua, que é comprometida, você conversa com ela, você só vai visitá-la se ela pedir uma visita por uma situação específica. Então, algumas coisas que a gente tem que pensar aqui. A maioria dos líderes gasta 80% do seu tempo em coisas que produzem apenas 20% do resultado. Então, você tem que definir quais são as coisas que produzem resultado, e aí você vai gastar o seu tempo nessas coisas, com essas coisas. A liderança e os sonhos. Nós precisamos sonhar. Martin Luther King, ele começa o seu mais conhecido, seu mais famoso discurso com "Eu tenho um sonho". E ao longo do seu discurso, ele cita várias vezes: "Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho". E eu pergunto para você, líder, você tem um sonho? Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Nós precisamos sonhar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: sonhar é arriscado. Sonhar é arriscado. Para sonhar é preciso coragem para recomeçar e desafiar limites. Quem sonha desafia limites. Sonhar é um risco para a segurança. Você está ali tranquilo, no status quo, vamos pensar no pastorado. Sua igreja tem 100, 150 membros, mantém você com dignidade, com facilidade, você tem o seu salário, seu bom salário. Tá? Então, para que sonhar? Pode mexer com a sua estabilidade, com a sua segurança. Sonhar exige suor, respiração, disciplina. Sonhar é ficar de joelhos e pactuar com Deus, é romper os limites com fé. Os sonhos são sempre maiores do que nós. Os sonhos nos levam ao esforço, a sair da inércia, a nos dedicarmos com toda a nossa força, a nossa energia a alcançar aquilo que sonhamos. Quando perdemos a capacidade de sonhar, nós começamos a morrer. Um homem não morre quando para de respirar, ele morre quando para de sonhar. Sem visão, diz a palavra de Deus, o povo perece. Sem um sonho, nós perecemos. Sonhos nos levam a viver corajosamente. Sonhos nos levam a um cristianismo radical. Quem sonha não se conforma com a mediocridade. Quem sonha não se conforma com qualquer coisa, com pouca coisa, com a média. Ele quer ir além, ele quer romper. O mundo não respeita um cristianismo medíocre. O mundo não respeita líderes medíocres.
Aprenda a enfrentar oposição. Quando você sonhar, você vai enfrentar oposição. Quando você conta o seu sonho, as pessoas vão dizer, não é possível. Lembram de José? O sonho de José foi um sonho que ele sonhou dormindo, mas tornou-se o seu sonho de vida. Tanto que no outro dia ele contou para os irmãos. E o que aconteceu? Os irmãos passaram a odiá-lo porque ele era um sonhador. Você é um sonhador, vai ter gente que vai te odiar. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Não sei por que aquela pessoa não gosta de mim. Porque ela não tem a capacidade de sonhar. E você tem. E isso incomoda. Quem não tem a capacidade, quem perdeu a capacidade de sonhar, se incomoda com quem sonha. Então, isso explica muita coisa na sua vida. Não duvide no escuro do que você já viu no claro. Você teve uma visão, você teve um direcionamento, você sabe para onde está indo, você teve uma clareza dada por Deus, o sonho que Deus colocou no seu coração, a visão que Deus colocou no seu coração foi muito clara. E aí, quando vem a oposição, quando vem o problema, você duvida daquilo que você já viu. Não duvide no escuro do que você já viu no claro. O apóstolo Paulo, Atos 26, ele diz assim, eu não fui desobediente à visão celestial. Deus colocou no meu coração um sonho, que se tornou um sonho pessoal, uma visão de Deus que era o sonho de Paulo. Ele não foi desobediente. Há 3 coisas que matam um sonho, que matam uma visão. A primeira é a complacência. É o acomodamento. E eu pergunto para você, qual é o seu coeficiente de paixão? Qual é o seu coeficiente de paixão? O líder que sabe para onde vai, ele tem um alto coeficiente de paixão, ele faz com intensidade, ele fala do sonho com intensidade, ele trabalha pelo sonho com intensidade. Complacência mata o sonho, mata a visão. Fadiga. Eu já falei que o mundo é dominado por pessoas cansadas. Nós somos uma geração de gente cansada. Aprenda a repousar. Tenha sua folga semanal, leve isso a sério, desfrute as suas férias, não queira ser o super-herói, o homem de ferro, o homem de pedra, você não é. Desfrute a sua folga, desfrute a sua férias e também tenha momentos de parar, de dar uma refletida, de dar uma descansada, faça pequenas pausas ao longo do dia, tudo isso é saudável. Terceira coisa que mata um sonho, mata uma visão, é o medo. Medo de mudar, medo de romper com a zona de conforto, medo do que as pessoas vão dizer, medo de não alcançar. Quando você sonha e acredita no seu sonho, você sufoca o medo. Medo de perder a paixão, medo da oposição. Sonhe grande e enfrente os seus medos. Agora, o maior inimigo do meu sonho, da minha visão, do meu ministério, da minha liderança, sou eu mesmo. O maior inimigo do meu sonho, da minha liderança, do meu ministério, sou eu mesmo. Eu sou o maior desafio do meu ministério. Para liderar os outros, eu preciso liderar bem a mim mesmo. Para motivar os outros, eu tenho que estar automotivado, eu tenho que me motivar. Para desafiar o outro, eu tenho que viver atrás de desafios. Lembram de Davi, quando ele volta lá da batalha com os filisteus, e aí ele chega em Ziclag, e os inimigos os amalequitas tinham batido lá, levaram tudo que eles tinham, inclusive família, esposa, filho, tudo que eles tinham. Aí o povo chorou, e não tinha ninguém para motivar ninguém. E aí o que acontece com Davi? Davi se renova no Senhor, e depois de renovado no Senhor, ele motiva o povo, e vamos atrás, e vamos buscar o que é nosso, e vamos lá, e eles fazem aquilo, e conseguem recuperar tudo. O líder, ele tem que se renovar, tem que motivar em si mesmo e no Senhor.
porque muitas vezes ele não vai ter nenhum apoio, vai estar todo mundo desanimado, todo mundo dizendo que não dá, todo mundo dizendo que não consegue, que não vai dar certo. Então ele tem que se motivar no Senhor. O maior desafio de Paulo para Timóteo é o próprio Timóteo. Eles têm cuidado de ti mesmo. Antes de falar de doutrina, de qualquer outra coisa, tem cuidado de ti mesmo. Visão, preparo, autoconhecimento, domínio próprio, essas coisas criam o respeito do líder, mostram para o líder para as pessoas que o seu líder tem valor. Então nós precisamos muito viver essa liderança intensa. Precisamos muito sonhar e viver intensamente nossos sonhos. Precisamos enfrentar os matadores de sonho e viver uma vida de dignidade, de crescimento, de intensidade e irmos atrás dos nossos sonhos e indo atrás dos nossos sonhos, levarmos pessoas a sonhar juntamente conosco e a realizar o sonho da nossa liderança. Que Deus nos abençoe. Chegamos assim ao final dessa aula e não da disciplina, apenas dessa aula. Aprenda a sonhar, aprenda a sonhar, aprenda a ter uma liderança focalizada. Isso é importante, é primordial para o sucesso na liderança.